sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E no episódio de hoje nós vamos mergulhar nos bastidores da segurança pública com o cabo Gerson Júnior. Ele traz relatos surpreendentes no livro Rádio Patrulha Auto 2, A Imprevisibilidade Continua, compartilhando histórias reais do dia a dia de um policial militar. São crônicas que misturam ação, tensão e até momentos inusitados, sempre destacando a importância do trabalho dos agentes da segurança. Fiquem atentos com a gente, porque essa conversa promete. Gerson, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É uma honra para mim estar participando dessa conversa, né? Sou policial militar no estado do Paraná, há aproximadamente aí 14 anos. Sou escritor há um pouco menos de tempo. Sou autor do livro Rádio Patrulha Auto, onde nada é previsível, que eu publiquei em 2022. E agora estou lançando meu segundo livro, Rádio Patrulha Auto 2, A Imprevisibilidade Continua. Vou fazer o lançamento dele oficial nas livrarias Curitiba, do Shopping Jardim das Américas, no dia 10/4. E para mim é uma honra estar participando dessa conversa com você. Tá certo. Ô Gerson, então esse já é o segundo livro, você já publicou o primeiro em 2022 com essas crônicas, né, baseado em histórias reais que você vivencia aí no seu dia a dia. Conta pra gente o que te motivou a continuar contando essas histórias. Então, esse livro é assim, cada capítulo é uma história. O primeiro tem 17 capítulos, o segundo tem 15 capítulos. Embora ele tenha um pouco mais de páginas ali, é meio que equivalente ali à quantidade de histórias. Esse livro é para quem? Para você que gosta da Polícia Militar, para você que, quando está num churrasco, que tem aquele teu amigo policial que conta as histórias, que conta como aconteceu, como prendeu, como que foi, e você gosta, você ouve ele contando aquelas histórias na linguagem dele, esse livro é para você. É dessa forma que eu faço. O que me motivou, eu acho que, como eu tenho uma memória extremamente boa, lembro datas, lembro de rosto, lembro de situações que muita gente aí fica surpreendida quando eu conto, ouviam as minhas histórias e falavam: por que você não escreve isso? Coloca no papel. Então, eu não precisei de criatividade, eu já tinha tudo aqui, só precisei escrever. Quando eu escrevi esse aqui, primeiro livro, do começo ao fim, eu levei mais ou menos um mês, talvez até menos, para escrever. Então, eu não precisei ter criatividade. Claro, precisei evoluir a minha escrita, a forma de se expressar, mas é uma linguagem extremamente simples. Qualquer pessoa, desde uma pessoa assim, sem instrução quase que nenhuma, até um doutor, consegue ler, entender e saber o que eu estou falando. Não abuso de jargões militares, muito menos de gírias policiais, porque esse livro aqui é para você que gosta da polícia. Você não precisa ser policial e nem viver na realidade que eu vivo para conseguir entender essas histórias. Muito bem. E as suas crônicas misturam ação, tensão e até momentos engraçados. Como é que você escolhe as histórias que entram nos seus livros? Então, a pergunta que todo policial recebe, né? Quando alguém descobre que ele é policial: quantos você já matou? É sempre essa pergunta. Nossa! Isso aí acontece porque é o extremo da profissão. Claro, tem histórias aqui que são trocas de tiro, onde eu quase perdi minha vida, entrei em confronto armado. Tem histórias assim, tem. Mas eu tento mostrar para as pessoas que a polícia não é só esse extremo. Tem histórias engraçadas de um indivíduo que pediu para que eu puxasse o nome dele. Por muitas vezes, a minha parceira chegou a comprar até um lanche para ele, porque ele estava em situação de rua, ele estava com fome. Porém, de tanto ele pedir que ele puxasse o nome dele, constatamos que ele estava com mandado de prisão. Isso foi uma situação bem inusitada para nós. Sim. Tivemos que fazer o encaminhamento dele para a delegacia. Então, assim,
situações de salvamento, situações onde crianças que não têm como se defender sozinhos precisam que a polícia vá até elas. Então a polícia não é só o extremo. Sim. Ela é parte da sociedade e ela contribui para que a sociedade continue andando da forma que tem que andar. Ô Gerson, uma curiosidade, como é que é o seu dia a dia? Você trabalha direto nas ruas? Você atende muitos casos, poucos casos? Tem alguma rotina? Conta pra gente um pouquinho. Sim, eu trabalho na instituição. Exceto 3 anos que eu trabalhei no pelotão Rotan, né, que é as rondas defensivas natureza especiais, né? Na verdade, essa é a Rony. Vocês são de Santa Catarina, né? Aí não tem Rotan. A Rotan aqui é um tático. Rondas defensivas, tático motorizado. Elas fazem ali a área do batalhão, né? Enquanto a Rony faz a área total. Trabalhei 3 anos nessa tropa. E os outros 10 anos eu trabalhei na RPA. Por isso que o título do meu livro é Rádio Patrulha Alto. Certo. Que é a RPA. A RPA, ela está presente em todos os estados brasileiros. E ela é aquele policiamento mais chão de fábrica que existe. Ele é aquele patrulhamento mais comum. Quando você liga o 90, é a RPA que vai na sua casa te atender. Então, 2 policiais atendem desde uma reclamação de som alto, meu vizinho está com a música alta. Desde isso até um roubo a banco. Então, certo. A gente atende do mais simples para o mais complicado, porque estamos na rua dia e noite. E a RPA, tendo o patrulhamento mais corriqueiro que existe, ele também é o mais versátil. Porque 2 policiais têm que dar conta. Às vezes, você precisa de 3, 4, 5 ou 10. Mas no primeiro momento você tem 2. E esses 2 têm que resolver. Eu trabalho na RPA e é isso que eu faço desde que eu entrei na polícia. Nossa, muito bom. Gerson, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta que a gente quer conhecer um pouquinho dessas histórias, então, que compõem o seu último livro, ok? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e hoje nós temos o prazer de receber o Cabo Gerson Júnior, que nos conta histórias reais da Polícia Militar em seu livro Rádio Patrulha Alto 2, A Imprevisibilidade Continua. Gerson, você tem histórias marcantes, né, que fala aí de vários casos, e tem um que é de caso de uma mulher que escondia os filhos para proteger o agressor. Como é que essas experiências moldam a forma como você enxerga o seu trabalho? Então, meu trabalho, como em todos os segmentos, tem policiais que fazem o que tem que ser feito e tem policiais que vão além do que tem que ser feito. Eu tento sempre ser esse policial. Essa história que você comentou, o título dela se chama no livro Não se pode fazer só o básico. Fomos atender uma situação de violência doméstica, chegamos no local, os vizinhos todos na rua, foi os que chamaram a polícia, passamos por eles, apontaram a casa, fomos até a casa. A mulher nos recebeu de uma forma extremamente hostil, dizendo: não aconteceu nada, não chamei vocês, vamos embora. E eu verbalizava com ela, podia: moça, vem aqui fora, vamos conversar, deixa eu te ver, saber se você está bem, se você está íntegra. Porque até o momento a gente não sabe se ela está sendo mantida refém, se alguém está impedindo que ela saia, ainda não sabe. Então, até que a gente entrou e falou com ela, continuamos insistindo. Poderia muito bem ter saído, virado as costas e falado: ela não quer atendimento, então eu vou embora. Avisaria lá, sentado no 90, a mulher que ligou, ou o solicitante não quer mais atendimento, estou saindo do local. Isso não seria errado da minha parte, mas eu não consigo fazer só o básico. Então eu voltei com a viatura, falei com os vizinhos. O vizinho falou: tem 3 ou 4 crianças ali, policial, e elas não moram ali. Isso me chamou muita atenção. Fui até a casa, entrei, forçar a entrada na residência. Entrei na residência,
Perguntei, onde estão as crianças? Não, não tem criança aqui. Olhei, comecei a olhar a casa. O cara que estava ali agredindo ela ou as crianças não estava. Já tinha saído, fugiu. Ela disse, não tem criança aqui. Eu não dei autorização, vocês têm que ir embora. Em momento eu ouvi um barulho num quarto e as crianças estavam dentro do quarto. Nossa. Isso até me arrepia de lembrar. É. As crianças saíram, me abraçaram. Por favor, policial, não deixe a gente aqui. Nossa. Isso aí foi uma coisa tão forte para mim, porque eu cresci num bairro de periferia. Uhum. A rua que eu me criei foi asfaltada esse ano. Até o ano passado ela era rua de chão. Então, assim, eu sei como que funciona e como as crianças sofrem com esse tipo de cenário. Eu não tive esse sofrimento dentro de casa. Com meu pai e com a minha mãe eu não tive. Sim. Mas eu sei como é complicado. Então, chamamos o conselho tutelar, levamos as crianças para os verdadeiros guardiões. Elas eram filhas dessa mulher, mas quem tinha a guarda era a tia, que morava em outra cidade. Nossa. Levamos as crianças para lá. E a reflexão que eu trouxe com esse capítulo é: não seja um profissional que faz no básico. Não seja um profissional que só faz o que lhe é obrigação. Quando você vai um pouco além, quando você vai um plus, vamos dizer assim, um plus da sua obrigação, muita gente é impactada. E se eu fosse um profissional medíocre, essas crianças iam estar lá. Não ia ter ninguém para brigar por elas. É, verdade. Se a mãe que deveria brigar não brigou... Sim, são crianças, são filhos reféns da própria mãe. É triste de ver essa realidade. Ô Gerson, o livro, ele busca aproximar as pessoas da realidade da segurança pública. Você sente que há um distanciamento entre a sociedade e o trabalho da polícia? Então, aonde que começa esse distanciamento? Quando você fala pro teu filho assim, se comporte, senão eu vou chamar a polícia para você. É verdade. Olha a viatura passando, eles vão te levar. Quando eu vejo isso acontecendo, eu faço questão de dar a volta na viatura, voltar até lá, saio da viatura, a criança fica toda apreensiva, eu me abaixo na altura da criança, falo para ela assim, a polícia é sua amiga, o policial é seu amigo. Quando você estiver numa situação de perigo, uma situação que você precisa de ajuda, busque a polícia. Se você vê a viatura passando, grite para ela, que ela vai cuidar de você. Ela vai te salvar, ela vai te levar até onde você precisa ir. Então, assim, a própria cultura que a sociedade dissemina distancia o policial da sociedade. Você cresce com medo na polícia. Você cresce com receio da polícia. Então, assim, esse livro traz apenas histórias cujas quais todas elas eu estava. Eu não conto, assim, história de outras pessoas. Eu conto as minhas experiências, pela visão do policial. Então, eu acredito, assim, a pessoa que não é policial, nunca teve contato, ler essas histórias, ela vai ter, primeiro, um entretenimento, porque ela vai se entreter com as histórias ali contadas. Ela vai ter um lazer, um passatempo. E o terceiro vai trazer uma identificação. Ela vai ver que o policial, ele não é um monstro, ele não é um bicho de 7 cabeças, ele não é um semideus, ele não é um robô, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa como qualquer outra, como leitor, como você aí que está na sua casa assistindo. Então, o que muda é só a função dele, só um emprego que ele tem, que tem um grande valor na sociedade hoje. Sim. Mas que é um emprego, como qualquer outro. Então eu tento trazer um pouco dessa aproximação com essa obra. Dessa identificação. Ô Gerson, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente quer falar um pouquinho que você é estudante de história, né? E especialista em segurança pública. Falar um pouquinho então dessas histórias, né? Em relação à realidade que você trabalha aí na sua cidade, que é uma realidade também que tem a ver com o resto do nosso Brasil, né? Não saiam daí que a gente volta já já.
Olá, estamos de volta e hoje nós temos o prazer de receber o Cabo Gerson Júnior, que nos conta histórias reais da Polícia Militar em seu livro Rádio Patrulha Auto 2, A Imprevisibilidade Continua. Mas nós vamos começar o nosso terceiro bloco com o quadro Book in View, que traz dicas de leitura da editora Vitelli Publisher, nossa parceira aqui do Bate-Papo Literário. E no Book in View de hoje nós trazemos a obra de Cláudio João Bucco, K mais T, Uma Justa Contratação, que aborda com muita criatividade as particularidades das relações de trabalho. Vejam só. K mais T, Uma Justa Contratação, é a obra que trazemos para você no Book in View desta semana. Escrita por Cláudio João Bucco, a história aborda com muita criatividade as particularidades das relações de trabalho. Em uma entrevista hipotética, empregado e empregador conversam sobre o custo do salário no Brasil, a receita e as despesas de uma empresa, as leis trabalhistas e algumas expressões muito conhecidas, mas pouco compreendidas do mundo do trabalho. Assuntos técnicos de contabilidade e gestão empresarial, assim como direitos e responsabilidades do empregador e do empregado, também são abordados de forma leve e esclarecedora. Embarque nesta leitura e descubra os segredos para navegar com sucesso pelo mercado de trabalho. Gerson, voltando então, você é estudante de História e especialista em segurança pública. Você vê as crônicas como uma forma de registro histórico da rotina do policial? Que é para ficar ali, aquele registro que eu acho tão importante, né? Sim, com certeza. Primeira formação minha foi voltada para policial e eu fiz ali 4 pós-graduações, né? De segurança pública, inteligência policial, polícia comunitária e polícia legislativa. Porém, os caminhos começam a divergir e a gente começa a abrir os ares ali. E hoje eu tenho um outro sonho na minha vida, que é ser um professor universitário. Então eu mudei um pouco meu trajeto, não parei de caminhar, só mudei um pouco o trajeto. E agora eu faço faculdade de História. E pretendo, né, fazer um mestrado e futuramente lecionar. E eu acredito sim, as crônicas são sim um registro histórico. Por exemplo, Machado de Assis, quem não conhece Machado de Assis, eu não sou digno de ser comparado com ele, mas eu digo que ele é um dos maiores cronistas que nós tivemos na nossa literatura brasileira. Várias e várias crônicas escritas por ele. Então eu acredito assim, é um pouco audacioso da minha parte pensar que daqui 100 anos alguém pode ler meu livro, ler alguma crônica que eu escrevi, mas eu quero correr esse risco e eu quero ter essa esperança. Então eu acredito que não sabemos o que vai ser, né, daqui 100, 200 anos, mas sim, eu tento brigar por um lugarzinho nessa história aí. Muito bom, e vai conseguir. Eu acho que são registros super importantes de uma época, né? Sem dúvida nenhuma, assim como a época de Machado de Assis, desculpa. Muitos desses relatos mostram a imprevisibilidade, né, do seu trabalho na Rádio Patrulha. Como é que essa rotina influencia a sua visão sobre a segurança pública no Brasil? Assim, como você perguntou da rotina, eu posso dizer que a Rádio Patrulha não tem rotina. Ela é imprevisível. Por mais que eu trabalhe num turno das 6 da manhã às 6 da tarde, ou das 6 da tarde até as 6 da manhã do dia. Por mais que eu seja submetido a picos de adrenalina e estresse, não há senoide, eu não consigo prever. Eu posso atender ocorrência na casa da mesma pessoa por diversas vezes. Isso acontece, eu chego a conhecer as pessoas pelo nome. Mas cada ocorrência é uma ocorrência. Eu não consigo prever o que vai acontecer comigo quando eu visto a farda da polícia. Então, assim, eu acho que isso é bom
por um certo lado, porque penso que quando você trabalha no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, na mesma rotina, você cria uma mentalidade robotizada. E isso, para fins, né, psicológicos, não é bom. Mas a imprevisibilidade do nosso serviço faz com que a gente seja um profissional totalmente flexível, que sabe agir em situações tranquilas, como é que eu comentei ali, descer da viatura e conversar com uma criança, ou orientar alguém que pergunta um endereço, quanto a uma situação extremamente estressante, um assalto, uma situação com reféns. Sim. Por exemplo. Então eu acho que isso molda o policial de forma a ele se portar da forma mais adequada conforme a situação que ele vai atender. Então eu acho que, de certa forma, essa imprevisibilidade é uma coisa boa. Muito bem. Gerson, olha, eu estou aqui muito feliz de conhecer esse teu trabalho. Quero conhecer um pouco mais aí da sua escrita. Te dar os parabéns por esse registro das crônicas, que eu acho que é uma forma, assim, de aproximar a sociedade, né, do policial militar e ver o quanto, né, esse trabalho é importante, né? Parabéns, viu? Muito prazer. Foi um prazer enorme aqui te receber. Para mim também foi um grande prazer. Para mim foi, nossa, sensacional. Não tenho tanta experiência em falar com a câmera, não tenho tanta essa intimidade, mas eu acho que eu estou conseguindo levar. Peço desculpa aí o barulho, que aqui está chovendo extremamente forte, está fazendo barulho, está difícil até para eu ouvir o que você fala, mas eu estou me esforçando. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho aí, só seguir @soldadogerson lá no Instagram ou outras plataformas, TikTok, etc. Mostro um pouco do meu trabalho, falo bastante com a audiência e muitas pessoas aí ficam surpresas, porque elas mandam uma pergunta lá, eu respondo, eu dou aquela atenção que muitas vezes a gente não tem, né, do policial. Então, muitas pessoas ficam surpresas com isso. Muito bom, parabéns, Gerson. E eu conversei hoje com o Cabo Gerson Júnior. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!